Você sabia que ter um plano de gerenciamento de temperatura é essencial para o processo de fabricação de velas? Como assim? Não está entendendo? Pois é, fica aqui que eu vou te explicar nessa aulinha. Meu nome é Alisson e hoje eu reuni 4 leis importantíssimas na fabricação de velas. Eu venho ensinando a arte de produzir velas aromáticas terapêuticas desde que eu voltei dos meus estudos na Ásia, onde eu aprendi e treinei a fabricação de vários produtos, geralmente utilizados e produzidos por colaboradores dos melhores spas tailandeses. Antes de continuar, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para sempre ter aviso do conteúdo novo aqui. Mas e aí? Você pode se perguntar, que leis você está inventando? Fazer vela é derreter cera, é colocar a fragrância, colocar um pavio e esperar esfriar. Mas não é mesmo. A temperatura influencia muito na qualidade e no comportamento do produto final. E desde a temperatura máxima do aquecimento de cera até a temperatura do ambiente de cura são importantes. Nisso se inclui a temperatura do ambiente que você está fazendo as velas, a temperatura que você adiciona a fragrância e a temperatura que você invasa a cera. Essas temperaturas são todas planejadas para o seu projeto. Você precisa sabê-las e segui-las. Esse é o que eu chamo de um plano de gerenciamento de temperatura. Mas as leis são algumas regras que você deve respeitar ao executar o seu plano de gerenciamento de temperatura. Vamos lá? A primeira lei é: use apenas um método para medir a temperatura. Como você mede as temperaturas ao fazer velas? Pessoas novas ao ofício podem não ter um termômetro e, se for isso, precisam comprar o mais rápido possível, tá? Mas artesãos experientes provavelmente têm algumas ferramentas diferentes para isso, incluindo termômetros de vidro, termômetro culinário ou termômetro infravermelho. Todos eles medem sim a temperatura, mas usar mais de um método em uma única fabricação pode atrapalhar a consistência do seu gerenciamento e vai te criar problemas. Por quê? Embora não haja debate de que a temperatura é um valor constante, ou seja, 30 graus para mim é o mesmo que 30 graus para você, instrumentos diferentes para medir a temperatura podem nem sempre dar o mesmo resultado. O termômetro de vidro, por exemplo, mede a temperatura ao ter a ponta submergida na cera, fazendo com que o líquido interno, que geralmente é mercúrio, suba. Muita matemática e química está envolvida ali dentro daquele termômetro para calcular o calor na ponta dele para que a subida no líquido do interior seja correta. Normalmente esses termômetros são bastante precisos. Já em um termômetro infravermelho, feixes de luz são projetados em um objeto e a energia resultante é medida e convertida em temperatura. Ou seja, um termômetro infravermelho apenas mede superfícies, o que é significativamente diferente de um termômetro que mede abaixo da superfície em imersão. Então, por que essa regra é importante? Porque se você não se limitar a usar apenas um modo de medir a sua produção, usando sempre o mesmo termômetro, você não terá a precisão que você necessita. Sim, a superfície da cera pode estar mais fria do que abaixo dela. Fabricar velas com excelência significa manter uma consistência em todas as fases desse processo, incluindo como você vai medir fatores como temperatura. Se você estiver utilizando métodos diferentes para medir a temperatura, você pode acabar com temperaturas conflitantes que atrapalham seus planos de gerenciamento de calor. Já a segunda lei é manter a temperatura da cera abaixo da temperatura máxima. À medida que você derrete a cera de um sólido para um líquido, você deve monitorar a temperatura de perto para garantir que a cera não ultrapasse a temperatura máxima que ela suporta. Da cera de soja, por exemplo, é 70 graus. Já a parafina suporta até 100 graus. A exposição prolongada acima dessa temperatura máxima da cera pode danificar as propriedades físicas dela, incluindo a cor e a capacidade da retenção de óleo de fragrância. Métodos muito conservadores para aquecer a cera, como o banho-maria, acabam sendo bem seguros nesse quesito, enquanto outros podem sair facilmente do controle. Ou seja, nunca deixe cera derretendo e esquentando sem vigilância alguma. Mas Alisson, o que é que eu faço se eu esquecer e a minha cera ultrapassar essa temperatura máxima? Bem, se você puder retornar a uma faixa de temperatura normal rapidamente,
provavelmente você não vai ter nenhum tipo de problema, nada sério vai acontecer. O que causa danos é você manter a cera em uma temperatura alta por um período prolongado. E a terceira lei é: mexa a sua cera antes de fazer medições. Sim, parece bem básico, né? Porque é. Quase todas as fontes de calor usadas para derreter velas adicionam calor nos lados e no fundo, né? O que significa que o meio e o topo da cera geralmente vão estar um pouquinho mais frios. Uma medição precisa deve levar em conta essas diferenças. Então, mexer a cera antes de fazer essa medição torna a temperatura mais consistente. Você também deve mexer periodicamente durante o aquecimento para misturar as áreas mais frias com as mais quentes, para ter um perfil mais consistente também. Mesmo que as partes mais quentes circulem por conta própria, porque é assim que acontece, né? Como, por exemplo, como acontece com o ar, nem sempre essa circulação vai acontecer perfeitamente. Se a sua cera tiver pontos quentes ou pontos frios na hora que você estiver derramando, nossa, isso pode formar crateras abaixo da superfície de sua vela. Você evita esses problemas simplesmente mexendo levemente a cera. Não apenas antes de medir a temperatura, mas também periodicamente durante todo o processo. E a quarta e última lei é: melhor pôr a cera de volta no fogo, se você precisar, do que você aquecer ela demais. Pense em como as pessoas geralmente fazem velas, tá? Ela derrete a cera, ela adiciona fragrância, ela mexe por 1 ou 2 minutos e despeja essa mistura em algum recipiente. Mas e se onde essa pessoa mora exige uma temperatura de envasamento maior do que a cera já está depois da mistura da fragrância? Porque, por exemplo, a temperatura ambiente é muito fria. Muitos iniciantes vão tentar envasar imediatamente e rapidamente, acreditando que perderam a janela de oportunidade. Felizmente, há uma maneira melhor. Não há problema algum de você colocar a cera de volta na fonte de calor até que esteja quente o suficiente para você envasar. A temperatura certa para envasar varia de cada design de vela e também depende da região que você mora. Lugares mais frios vão precisar de uma temperatura maior, né? A não ser que você controle muito bem a temperatura ambiente ali dentro. Mas, Alisson, esquentar de novo a cera não vai atrapalhar a minha fragrância, tipo, acabar com a minha fragrância? Se você estiver usando óleos essenciais, há um risco maior de que a exposição a longo prazo ao calor danifique o aroma quente da vela. No entanto, retornar sua mistura, né, de vela e óleo essencial ao calor para aumentar um pouco a temperatura, alguns graus, provavelmente não vai causar problema algum. Os meus alunos me vêm falar que óleos essenciais não devem ser adicionados com a cera numa temperatura maior do que 60 graus, porque essa é a temperatura máxima que os óleos suportam, né? Fragrâncias sintéticas suportam bem mais. Acima da temperatura suportada deles, os óleos e fragrâncias volatilizam, ou seja, vão evaporar imediatamente e a vela não vai ter aroma, certo? Então, como assim, Alisson, você está me dizendo que eu posso reaquecer a cera já com a fragrância? Isso não vai realmente causar danos? Não, se você não ultrapassar uns 12 graus acima dessa temperatura que a cera já está. Uma vez que a fragrância é misturada com a cera, o ponto de ebulição efetivo daquela fragrância é maior do que o dela sozinha, porque as propriedades da cera também entraram na cena, entendeu? Então é isso. Agora você já sabe maiores detalhes e de como o gerenciamento de temperatura é uma habilidade crucial para a fabricação de velas. Comenta aqui embaixo se você sabia desses detalhes e me diz algo que você gostaria de saber mais. Eu prometo ler tudo e eu vou produzir mais aulas no assunto. Dá uma olhadinha no meu curso de velas aromaterápicas. Eu vou deixar um cupom com desconto logo aqui no início da descrição. Você pode entrar lá, ver a primeira aula, que explica o curso, ver todo o conteúdo disponível, comentários dos alunos, e aí depois você decide se investe ou não. Se você ainda não fez isso, me ajude curtindo esse vídeo, se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho. Eu espero ter aumentado o seu conhecimento um pouquinho e ter te ajudado a aperfeiçoar sua arte. Te vejo logo. Que a luz esteja com você.